Salve pessoal, aqui é o Potter falando diretamente de Belém do Pará. E eu vou trazer para vocês a resenha do quinto volume de Nathan Never, né? Publicado aqui pela editora Futuro, trazendo aqui as edições 13 a 15, né, do personagem. E só pra gente constatar mais uma vez a versatilidade dos seus criadores, pois nessa edição aqui eles levam Nathan Never literalmente do espaço para o deserto, ou seja, do Enigma de Outro Mundo para Mad Max, cara, com a mesma versatilidade e qualidade que é a característica desse personagem fascinante. Então vem comigo que eu vou falar sobre essa edição bacanuda aqui. Como eu disse anteriormente para vocês, nesse quinto volume, sabe, de Nathan Never, ele já traz as edições 13 até a 15, ou seja, já começa a trazer pra gente aqui histórias inéditas, ou seja, nunca antes publicadas no Brasil. Já que, né, se você já perdeu algum dos vídeos, né, nossos sobre esse personagem fascinante, cara, o personagem ele já foi publicado por umas 3 ou 4 editoras já, e encontrou, né, na editora Futuro a casa certa para suas publicações seriadas. E nessas edições agora, né, que tem aqui nesse volume, são as edições 13 a 15, como eu falei para vocês, e logo na primeira edição que compõe aqui, que é a 13ª, ela vem com o roteiro às 6 mãos, os criadores originais, né, que é Michel Meda, Antônio Serra, Beppe Vigna, com a arte de Germano Bonazzi, que me agrada demais aqui nessa edição. E que vai meio que levar o Nathan Never, sabe, para uma história à la Enigma de Outro Mundo, sem querer entregar muitos spoilers, já que não é segredo nenhum que o trio de criadores se inspirou demais, sabe, do filé, sabe, do sci-fi, do noir, sabe, dos filmes de ação também, por que não dizer, sabe, para inspirar e trazer essas histórias nesse futuro, né, tão desolador, seguida depois pela 14ª e 15ª, que na realidade é uma história em 2 partes, e vai levar o Nathan Never para um deserto, né, inóspito, justamente no período das férias do coitado. Mas deixa eu mostrar um pouquinho dessas histórias aqui para vocês, aqui na grua, nessa edição, pois nessa edição, né, tal qual as outras, olha só, 300 páginas preto e branco, né, papel offset 90 gramas, capa com orelhas, com laminação brilho, olha, como vocês bem podem ver, um acabamento, sabe, especialíssimo, e que traz, né, tal qual todas as edições, né, que a editora Futuro, né, traz as edições seriadas aqui, as publicações do Nathan Never, cards colecionáveis com as capas das edições, olha, Além das Estrelas, Terra Arrasada e Invasores do Deserto. Cara, espetacular, sabe, o capricho visual que, sabe, merece toda a nossa atenção. Vem também com um marca-páginas personalizado, né, específico para essa edição, naquele formato, né, 17x23, que quem já está acompanhando as publicações da editora Futuro já conhece muito bem. E em todas as edições, pessoal, eu adoro mostrar aqui o miolo aqui das edições para a galera ver, mas vem textos explicativos, ou então uma seção de cartas, né, que, né, rememora de novo aí as edições originais, as publicações italianas. E nessa edição aqui, inclusive, tem 2 participações especiais, né? O pessoal da Agente Alpha, que aqui entrevistou o Leandro Luigi Del Manto, que participou também, né? Ele foi editor de Nathan Never na época que o Nathan era publicado pela editora Globo, sabe? E aqui é bem interessante essa entrevista, pois desde o início já fica bem claro aqui, né, os desafios que o grupo editorial lá no passado já sabia que teria na promoção e divulgação, né, com o personagem. Eu achei extremamente pertinente aqui o posicionamento, as perguntas do pessoal da Agente Alpha, de parabéns, e o posicionamento do Leandro Luigi, que é um fã do personagem, mas que conversando com o pessoal, né, do Sérgio Bonelli, editor e tudo mais, eles meio que eram... eles tinham um certo temor nas publicações iniciais, justamente por ele não ter a mesma popularidade de um Dylan Dog, um Tex,
Então eles achavam que a editora na época precisaria de um trabalho de divulgação um pouquinho mais apurado. Fato este, né, que foi negligenciado pela editora Globo, como o Leandro bem explica aqui, que ele falou, olha, o pessoal meio que não queria gastar dinheiro fazendo a promoção do Nathan Never e achava que qualquer coisa da Bonelli iria vender feito água, assim como o Tex vendia. Aí, obviamente, deram com burros na água. Seguimos aqui pelo Nathan Mail, ou seja, a apresentação da seção de correspondência do volume 5, né? Grande estampa original. Aí tem um recado aqui dos editores e tudo, explicando um pouquinho do contexto desse universo, já que o espaço é vasto, né? Esse futuro distópico aí do Nathan Never, o Nathan Never explora como ninguém, né, esse local, vai para onde as missões o levam, nos levando à história Além das Estrelas. Como falei para vocês, Meda, Serra Evignia e Bonazzi, né, trazida aqui a 8 mãos, e que é uma história onde uma viúva, a bela viúva Cora, que contrata os serviços de Nathan Never para investigar o desaparecimento do seu marido. Um mistério que vai realmente intrigar e levar Nathan Never a uma investigação que leva desde os confins do espaço ao tecnoar, né? As investigações dentro da cidade, ao melhor estilo Invasores de Corpos ou Enigma de Outro Mundo, sabe? Uma história instigante, maravilhosa, e que as referências, como eu falei para vocês, do sci-fi, né, utilizadas pelos roteiristas, não fica apenas nos seus roteiros. Aqui, Bonazzi ainda bota aqui, né, um determinado momento em que o Nathan Never entra num local cercado de androides, né, da mais alta tecnologia. Aparecem 2 androides aqui bastante familiares de nós, né, do público nerd. Então, essa história, cara, é simplesmente espetacular. E não deixa de ser interessante, pessoal, aqui, enquanto eu estou procurando aqui a próxima história, já achei. Não deixa de ser interessante a forma humana como... Não interessa se se Nathan Never está no futuro ou não. As relações humanas, elas continuam sendo fiel da balança das histórias. Então, o trio de editores, eles não se escoram apenas na tecnologia. Eles poderiam, né, na realidade, perder um considerável tempo narrando como aquele mundo ou as tecnologias, ou o quanto que isso mudou vamos dizer assim, a humanidade. Mas o centro das histórias do Nathan Never sempre envolve, muito interessante, né, uma busca humana, sabe? Nesse caso aqui é uma viúva em busca do seu, né, amado esposo. E cara, é muito interessante, e não deixa de ser também fascinante a forma como os vilões retratados aqui também. Não interessa se eles estão no futuro ou não, continuam sendo mesquinhos, continuam sendo, sabe, egoístas. É muito interessante a forma como, independente de estar no futuro ou não, as histórias, elas, sabe, continuam tendo um bom pé, sabe, na verossimilhança. Nesse caso aqui, né, o vilão dessa história, da primeira história, foi o Aristóteles Scotus. É um vilão de outras edições que já surgiu e é um vilão recorrente aí das histórias do Nathan Never. Damos sequência aqui, pessoal. Aqui vai ser mais rápido, porque eu não é uma história, como eu falei para vocês. Ela, na realidade, é a edição 14 e 15, que é da história Terra Arrasada, aqui em 2 partes, né? Que é a Terra Arrasada parte 1 e a parte 2, Invasores do Deserto. Aqui, escrita pelo Michel Meda, com a arte do Esposito Bros, que é extremamente competente também, por sinal. E aqui vai levar o Nathan Never de férias, né? Zanzando aí por um deserto, e que sofreu um acidente, na realidade, né, com a sua bike, levando ele a cair no meio do deserto e correr risco de vida. E aqui, de novo, fica uma outra característica que é muito marcante aqui das histórias do Nathan Never. Ele não é o herói perfeito, sabe? Ele não é o que tem plano para tudo. Ele não é o mais preparado. Muitas vezes ele não é o mais forte. Muitas vezes ele é o mais esperto, o mais ágil e o que melhor sabe reagir diante de uma situação. Ou seja, ele é muito bom de improviso, na realidade, e constantemente nas suas histórias, não muito, ele acaba sendo salvo pelos coadjuvantes,
que tem um papel fundamental em quase todas as suas histórias. Aqui, em Terra Arrasada, não é diferente, pois mostra que o Nathan Never, caindo no deserto, né, devido a um acidente com seu veículo, ele fica literalmente à mercê de todas as intempéries e é salvo por uma população que vive no meio do deserto de forma bastante natural, de forma bastante simples. E isso invariavelmente remete, claro, né, aqui a referência a Mad Max é óbvia. E claro que, tal qual em Mad Max, Nathan Never vai ajudar essa população que o salvou do deserto, né, da morte certa, né, no deserto, a se defender de gangues e exploradores, né, desse local em específico, e literalmente depredaram todos os ambientes e que, ou seja, pondo a população que vive, que cuida dessa terra específica, dessa vila, desse pequeno oásis, né, no meio do deserto aí, ou seja, literalmente é uma área também a ser explorada e, por tabela, também devastada pelo egoísmo do ser humano. Então aqui, cara, nós vamos ver exatamente o Nathan Never se adaptando bem demais até, né, à vida simples e pacata, né, no campo. E detalhe aqui, como eu falei para vocês, ele não é um herói infalível, ele não é um herói absoluto. Então nós vamos ver aqui Nathan Never no meio de um triângulo amoroso aí que vai botar em xeque aí, inclusive, sua própria ética e honestidade. Cara, uma história simplesmente espetacular, mais uma, né, do Nathan Never, que não poderia ficar de fora da coleção de quem já acompanha os personagens da Bonelli ou que gosta exclusivamente aqui do Nathan Never. Para você que se interessou por essa edição e ainda não tem, eu vou deixar o link na descrição, tá? Vocês podem obtê-la diretamente no site da Editora Futuro. Aí tem ali, quando você acessar, vai aparecer direitinho as informações, a lojinha, as edições, inclusive anteriores. Como eu bem falei anteriormente aqui em outros vídeos no canal, já passou a campanha, inclusive, do volume 6 das edições, né, de Nathan Never, publicados pela Editora Futuro. Inclusive temos uma live, né, com o pessoal da Editora Futuro, onde explicaram justamente o futuro do personagem, o que é que eles pretendem lançar além das edições seriadas, edições especiais. E então convido vocês para conferir, sabe, esse vídeo. E não percam que daqui a pouco vai sair também uma publicação que saiu junto com esse volume 5, que foi a primeira edição especial de Nathan Never, também publicado pela Editora Futura. E do mais, meu amigo e amiga, se não estiver fazendo nada, valeu, um bom gibi. Até a próxima!